Começamos então mais uma vez o correspondente médico. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, você, Elisa? Preparado para muitas perguntas hoje mais uma vez? Sim, vamos lá. Muita coisa importante de saúde e a gente precisa conversar. Pois é, a gente tem muitas perguntas aqui na manga, mas também as que vão chegar através de quem? De você que está assistindo a gente agora, seja pela televisão, seja pelo YouTube, pelo aplicativo da CNN. Hashtag correspondente médico, é pelo Twitter que você pode mandar a sua questão para a gente. Com a vacinação avançando no Brasil, acabam surgindo muitas dúvidas acerca de quando poderemos ter a nossa vida de volta. A cada 10 perguntas que chegam pela hashtag, doutor, metade é: quanto tempo para a gente estar imunizado? Quando a gente vai ter a vida de volta? Quando a gente vai poder viver sem máscara, né? Num novo normal? Já são quase 1,5 milhão de pessoas vacinadas por aqui. É muita gente, mas falta muita ainda. Nesta semana, inclusive, um secretário municipal de Manaus, veja só, foi diagnosticado com a Covid-19 depois de ter sido vacinado. 6 dias depois de ter recebido a vacina. Essa notícia, evidentemente, chamou a atenção de muita gente, principalmente em relação à eficácia das vacinas. Doutor, como explicar esse caso, então, essa infecção 6 dias depois da primeira dose? A gente sabe o seguinte, né? Quando você recebe uma dose da vacina, você tem o seu sistema imunológico sendo estimulado, como se você tivesse tido contato de fato com o coronavírus, a produzir anticorpos. Você ainda não teve tempo suficiente para que o sistema imunológico tivesse produzido anticorpos suficientes para bloquear uma doença de verdade. Então, nesse intervalo, nesse momento em que ainda o processo, eu diria assim, a mágica da vacinação ainda está acontecendo, você tem essa janela de possibilidade de ter uma infecção, caso tenha contato com o vírus propriamente dito. Então, a vacina confere proteção, sim, mas tudo é uma questão de tempo. Você usa um truque biológico de estimular o próprio corpo da pessoa para produzir defesa, mas durante esse período de produção dos anticorpos, você continua vulnerável. Por isso que a gente fala sempre, né, Elisa? A questão de ser vacinado ainda não tira a nossa necessidade de mantermos o distanciamento social, utilizarmos máscara, realizarmos a higiene das mãos, contato com os olhos, com o nariz, com a boca, tudo isso que a gente vem falando sempre. Porque a gente sabe que existe essa janela e você imagina o seguinte, isso para uma pessoa, a gente tem aqui um exemplo clássico disso que aconteceu. Agora, quando você imagina a população como um todo e como é complexo você entender que cada pessoa está num determinado ponto e momento do contato com essa pandemia, você pode imaginar que a gente não pode abaixar a guarda de forma nenhuma. Sem pânico, mas Sim. Não podemos abaixar a guarda. Doutor, e para quem ouve esse tipo de notícia, de que alguém se infectou 6 dias depois de ter tomado a primeira dose e pensa assim, tá vendo? Eu falava que vacina não é coisa boa, que não é tão eficaz, o mundo inteiro está errado e somente eu estou certo, que vacina não dá certo. Tem gente que também pensa isso, né? Que tipo de alerta o senhor deixa para esse tipo de pensamento, doutor? A gente não pode pensar dessa forma, gente. Eu falo assim encarecidamente, a gente precisa ampliar a nossa consciência e entender o que está acontecendo. É um momento histórico que a gente está vivendo, porque junto com o problema a gente tem os meios de comunicação levando informação para todo mundo. Então, assim, não tem jeito de ninguém estar sabendo de fato o que está ocorrendo, é impossível isso. E a gente está aqui para justamente passar conhecimento que a gente tem dentro dos muros da academia, das faculdades, para que toda a população venha entender como cuidar do seu próprio corpo físico e como cuidar das outras pessoas. Quando a gente entende isso de uma forma muito clara, acaba ficando inadmissível uma pessoa duvidar o poder de uma vacina, uma pessoa duvidar que na verdade a doença exista. A gente tem números, a gente tem os hospitais aí oferecendo serviço e tendo dificuldade para conseguir atender todo mundo. É justamente isso que a gente não quer. E num pensamento integrado de todos nós, a gente vai conseguir passar por isso. Mas a gente precisa estar alinhado, né? A gente tem muito espaço para acreditar em coisas que não fazem mais sentido. É por isso que quando você fica recebendo aqueles vídeos e mensagens meio duvidosas pelo WhatsApp, pela rede social, vai conferir se a informação está certa, vai num site de credibilidade, assiste a gente aqui que você vai ter sempre a resposta dentro do possível que nós recebermos informações da ciência, dos pesquisadores. A gente sempre tenta traduzir essas informações, principalmente com o Dr. Fernando Gomes. Aqui já estão aparecendo algumas perguntas para mim e eu vou usar a do Léo Nogueira, porque a gente está falando de anticorpos, estimular os anticorpos por meio dos animais ou de repente tomar vacina. Ele pergunta assim, como aumentar os anticorpos de forma natural? Existe, doutor, uma comidinha, alguma coisa, uma vitamina, para a gente ficar mais forte? Ele diz assim, o que existe e a gente sabe é que para o sistema imunológico de qualquer pessoa funcionar bem, você precisa se alimentar de forma adequada, você precisa descansar,
durante o período do repouso, e aqui a gente está falando do sono reparador principalmente, você reequilibra toda a questão celular, toda a questão bioquímica dentro do seu corpo físico. Já tem trabalho não com coronavírus exatamente, mas com infecções virais respiratórias, mostrando que pessoas que têm uma noite de sono bem dormida, quando comparada com pessoas que passaram a noite privando do sono, ou na verdade não conseguindo dormir de forma adequada, acabavam ficando muito mais propensas a ter infecções respiratórias do que aquelas que não estavam tendo aquele período de repouso adequado. A hidratação é muito importante, aqui a questão da higiene como um todo é extremamente fundamental. O contato com a luz solar, a gente sabe que a vitamina D ela precisa estar em níveis normais, não é a suplementação a mais que vai fazer com que você tenha proteção contra o coronavírus, mas é um cuidado contínuo. Então, um estilo de vida saudável, nada daquele papo careta, todo mundo já sabe, né? Estilo de vida saudável não é comer alface, é você simplesmente, né? É o equilíbrio, É o equilíbrio, né? É você ter felicidade, então às vezes aquela derrapadinha, sabe? Aquela coisa que fala assim, isso aqui não é muito certo. Te faz feliz? Uma vez por semana, uma coisa assim, tudo bem. Você precisa dormir bem, você precisa fazer atividade física regular, o seu corpo físico ele pede isso, a gente vive num mundo onde tem a força da gravidade, isso traz natureza pra gente, isso traz beleza, isso traz saúde, isso traz força. E a questão da alimentação, sempre equilibrada, lembrando que muitos casos que têm um desfecho negativo, e a gente está falando aqui de complicação grave de morte, são em pessoas que estão com sobrepeso. Então, assim, está na nossa cara isso, é o momento de a gente cuidar do nosso corpo físico. Se você não consegue sozinho, que procure uma ajuda de um profissional, está dentro do índice de massa corpórea adequado para o seu corpo físico, cuidar do diabetes, cuidar da pressão arterial elevada, ou seja, tudo aquilo de base que a gente sabe que não dá para você ficar adiando muito para depois. Isso fortalece o seu mecanismo imunológico natural através de um processo, como o nosso telespectador perguntou, Sim. né? Sem precisar tomar um remedinho, um chazinho, não é isso não, gente, é cuidar do corpo físico, isso. E quando eu cuido do meu corpo físico, eu estou ajudando a mim mesmo, eu estou ajudando a minha família, que fica feliz pelo fato de eu estar saudável, e toda a população, porque eu também tiro um peso da própria sociedade ao passo que eu tenho a responsabilidade com a minha própria saúde, sem dividir esse problema com as outras pessoas. Anotou tudo isso que o doutor falou? Cola na geladeira, escrito assinado doutor Fernando Gomes, para que nós tenhamos bons hábitos, principalmente nesse momento de pandemia. Doutor, uma pergunta que aparece também, volta e meia na nossa hashtag correspondente médico, é sobre a idade das pessoas que vão receber a vacina. Quem tem mais de 65, menos de 65, tem ou não alguma complicação? Então, ainda falando sobre as vacinas, a gente vai trazer esse assunto aqui para o quadro, viu? Muitas dúvidas surgem em relação à eficiência em diferentes cidades. E aí a Alemanha, veja só, chegou a não recomendar o uso da vacina de Oxford, AstraZeneca, em pessoas com mais de 65 anos. Só que, atenção, hein? Essa informação é bem importante. A agência reguladora do país anunciou que não há limite de idade para o uso do medicamento no país. Esse fato, obviamente, chamou a atenção dos brasileiros aqui, tanto que o nosso telespectador Luciano Sec mandou uma pergunta para a gente, que a gente já vai exibi-la aqui no telão. Dizem que a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, não é recomendada para idosos. A Coronavac é recomendada para esse público? E aí, doutor? Elisa, aqui a gente está diante de uma situação bem interessante. Os trabalhos científicos foram feitos com recortes da população, porque é assim que precisa acontecer. Você pega, por exemplo, a Coronavac, 18 a 59 anos. Mas não existe um número mágico, ou seja, a partir de 65, 70 anos, 75 anos, acontece alguma coisa muito esquisita com o corpo, que de repente uma vacina que funciona com uma pessoa que tem 50, 60 anos e ela vai passar a ser nociva para uma pessoa de mais idade. Não é assim que funciona, é questão do bom senso. É lógico que se você tem um trabalho científico feito com, por exemplo, pessoas de 100 anos, eu vou conseguir falar com mais propriedade e conhecimento de causa, riscos e benefícios para aquela faixa etária, que é lógico que existem características individuais de cada faixa etária, inclusive em relação de gênero e assim sucessivamente. Então, assim, independente da vacina, utilizando o bom senso, a gente pode dizer de fato o que é necessário ou não. E é lógico, né? Toda vacina aplicada em todo o mundo, em todas as pessoas, de alguma forma, está existindo um monitoramento. Então, se a pessoa tem um pouco mais de idade, tomou a vacina e teve uma complicação grave, esquisita, que fugiu da curva, isso vai ser levado em consideração e vai ser visto, mesmo que seja aquela volta por trás. Entende? Eu não consegui ver isso na frente, mas eu consigo, então, fazer um rastreio, documentar e levar isso ao pensamento. Por isso que, assim, existem muitas dúvidas, mas quando a gente olha para o nosso bom senso, a gente percebe que, assim, o conhecimento ele já vem sendo construído por muitos e muitos anos na humanidade.
Então não tem nada muito mágico que venha acontecer e que leve a gente a ter tanto desespero assim. Lembrando que aqui no Brasil, a nossa agência reguladora, a Anvisa, ela determina, né, ela autoriza as vacinações. Então, em nenhum momento vai acontecer de um estado, uma cidade, chamar um determinado público que já não tenha sido autorizado pela Anvisa. Isso na prática não vai acontecer. É que gera uma insegurança nas pessoas em relação, principalmente aos idosos, que já têm uma idade mais avançada. Mas a gente tem de confiar na ciência. Sim, e entender que, veja, não tem nada mágico muito diferente acontecendo. O que a gente precisa é estar protegido do ponto de vista biológico, caso a gente tenha contato com o coronavírus, e o caminho para que isso venha a acontecer é a vacinação. E a outra forma de você evitar o contato, e a gente sabe que todas as restrições sociais que isso acaba implicando, e para a gente também que está preocupado com o bem-estar global das pessoas, a gente fica sempre muito atento em relação à saúde mental, né? Porque não adianta a gente dar um comando, olha, fique em casa, se proteja de uma forma, mas até quando? E a gente sabe que a ansiedade é uma coisa que faz parte do comportamento humano e ela acaba aumentando quando a gente acaba dando uma orientação e não deixamos rota de fuga para as pessoas. E queremos tirar sempre as suas dúvidas aqui, viu? Também tem dúvidas sobre a eficiência da vacina com grupos de diferentes pessoas. Então, sejam alguns idosos, crianças que tenham síndromes, por exemplo. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria pediu às autoridades a inclusão de pacientes e também profissionais de saúde mental na primeira etapa da campanha de vacinação. Segundo a associação, pessoas com doenças mentais têm maior probabilidade de serem infectadas por Covid-19 e ainda apresentam taxas de mortalidade mais altas. Até aproveitando que a gente está falando sobre isso, doutora, a gente aproveita para trazer aqui um registro que inclusive está no nosso site, viu? Destaque cnnbrasil.com.br, que é uma imagem de tocar o coração e mexe bastante com a gente. Por quê? Ela mostra um paciente com síndrome de Down, isso aqui é em Manaus, abraçando um enfermeiro que estava ali no dia a dia fazendo parte do tratamento desse paciente. Emerson Júnior, que é o paciente, aguardava um leito para ser transferido para UTI. E esse abraço foi uma iniciativa do próprio enfermeiro, na tentativa de acalmá-lo e convencê-lo a colocar a máscara de oxigênio. Por isso que ele está segurando aqui a máscara junto com o Emerson. A situação do paciente ficou mais grave e ele, infelizmente, acabou morrendo nesta semana depois de uma parada cardíaca. Doutor, apesar da tristeza em a gente ter de noticiar que Emerson perdeu a vida, a gente não pode deixar de falar sobre a sensibilidade desse enfermeiro, né? De exceder um limite, em teoria, mas para acolher esse paciente que estava apavorado com essa situação. Às vezes a gente não consegue, na área da saúde, curar, né? O que todo mundo é o sonho de consumo das pessoas, curar. Mas abrandar o sofrimento, isso qualquer profissional da área da saúde é capaz de promover. Emociona a gente, porque isso aqui é entrega. Isso aqui é entrega. É muito tocante, né? E parabéns ao profissional, viu? Com essa sensibilidade aqui com o paciente. Nossos sentimentos à família do Emerson também. Um contexto de pandemia também desperta coisas boas, viu? Boas ações das pessoas. A gente traz o exemplo aqui da Índia, que é um dos maiores fabricantes mundiais de medicamentos, e a vacina produzida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford está sendo produzida na Índia, no Instituto Serum, que é uma empresa privada do país. A questão é que a Índia está se mobilizando para ajudar outros países. Vejam só que interessante. O Sri Lanka, por exemplo, tem 22 milhões de habitantes e recebeu 500 mil de doses de graça da Índia. O país indiano também enviou doses ao Nepal. Nepal, que é onde fica uma parte do Everest, né, a maior montanha do mundo. Vale lembrar que a Nova Zelândia, a gente já falou sobre isso também meses atrás. O país que lidera o ranking de como lidar com a pandemia, né, deu tantos exemplos, eles também importaram doses a mais para doar para outros países que tenham a necessidade. Então, o exemplo da Nova Zelândia, exemplo da Índia. Doutor, quando a gente fala de saúde mental, isso traz um calorzinho, né, um amor para a gente em ver essas ações de outros países. Quando a gente olha uma pessoa ajudando outra, como a gente viu o exemplo anterior, que não tem jeito, toca o coração da gente, né, Elisa? Aquilo que eu falei, isso é entrega, né, de propósito. Quando a gente verifica nações fazendo isso, isso amplifica mais ainda essa nossa emoção. Então, a gente está vivendo um momento muito diferente na humanidade e esse tipo de entrega ele faz muito sentido. Então, você percebe que não é dinheiro, não é posição social, não é questão de status que faz a diferença. Você vê uma ação dessa num país, como é bonito isso, né? No momento que a gente precisa tanto e, veja,
Por mais que a gente fale, a gente sabe as dificuldades do nosso país, a gente está muito bem em relação a muitos outros que acabam sendo não tão privilegiados, né? Tanto pela geografia como pela exuberância do nosso povo. E também precisam desse amor e dessa ajuda. Doutor Fernando, e a gente sempre aqui, hein? Todo dia repercutindo esses assuntos. Isso aí, vamos em frente, né, Elisa? Sempre de braços dados aí, conectado em tudo que tem de conhecimento. À distância, mas sempre unidos. Isso, mas conectado com tudo que tem de notícia, de novidade na ciência, na medicina, para deixar você informado aí em casa. Vai passar, gente, uma hora vai passar. Este foi mais um Correspondente Médico.